Olá, meu querido, bom dia, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, já deu para você perceber que o tempo em que eu e você fiquemos na religião não foi o suficiente para a gente aprender acerca das coisas de Deus no que diz respeito ao Espírito de Deus dentro de nós, a respeito o próprio ser humano como veículo, não é, de comunicação e veículo também de uma forma que Deus tinha para manifestar o seu Espírito aqui, ou seja, Deus, ele precisa do ser humano físico, do corpo humano físico, para que o Espírito de Deus possa se movimentar aqui. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, eu vou te mostrar. Antigamente, antes de eu conhecer o Evangelho Eterno, através do nosso irmão Cláudio Mendes, eu acreditava que o ser humano, ele talvez participaria do arrebatamento da igreja e talvez também ele pudesse ir para o céu do jeito que ele está, do jeito que ele é. O tempo passou e a gente foi em busca de uma verdade que os pastores, os líderes religiosos, eles não ensinam de jeito nenhum. Por quê? Os pastores, eles não têm interesse em explicar a Bíblia do jeito que ela é. Uns porque não sabem, outros porque não alcançaram esse entendimento. Agora você preste atenção, meu querido. Quando a Bíblia diz, em João, capítulo 1, o versículo 12. Mas eu vou ler a partir do versículo 1, do capítulo 1 de João. Vamos ler o contexto também, para que você possa entender. Para que você possa entender. Pega um pouquinho de café para vovó lá, tá na garrafa, tá? O que acontece, meu querido? Eu vou ler no princípio aqui, ó. Eu vou ler a partir do versículo 1, onde diz assim, primeiro capítulo de João. No princípio era o verbo. O verbo era a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, ou seja, a palavra era o próprio Deus. O verbo estava com Deus, ou seja, a palavra era dele. Não é que o verbo era uma outra pessoa. No princípio era o verbo. O verbo era Deus. Ou seja, a própria palavra estava com Deus, porque a palavra também ela tem poder. As pessoas pensam, eu também cresci aprendendo assim, que o Filho de Deus estava do lado dele. Aí Deus mandou o seu Filho. Ou seja, a gente não para prestar atenção que no princípio era o verbo, a palavra. Ou seja, como que Deus se manifestava no passado? Ele se manifestava, obrigado. Ele se manifestava, vem aqui, vem, dá um beijo no vovô, pro pessoal te ver. Aê, obrigado o café, tá? Então, o que acontece, meu querido? Como que Deus, ele se manifestava no passado? Ele se manifestava através da palavra. Deus, ele não aparecia, e não podia aparecer, porque a própria Bíblia registra que Moisés, ele queria porque queria ver Deus. Só que Deus falou, negativo, Moisés. Eu vou ter que me projetar descosta numa montanha para que você me sinta e não você me veja. Então, quando a Bíblia diz, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o próprio verbo era Deus. Ou seja, a palavra, ela era tão forte, ela era tão poderosa, que ela era o próprio Deus. Ou seja, quando a gente acreditava
que as profecias existiu e existiu mesmo, porque os profetas durou até João, Deus, ele se manifestava através dos profetas. Então a palavra que os profetas falavam aconteciam. Por quê? Porque a palavra, ela provinha do próprio Deus. Então, se a palavra era Deus, ou seja, Deus, todo mundo sabe que não é um personagem. Deus, todo mundo sabe que não se refere a uma pessoa. Deus é um título. Como tem Deus do futebol, o Deus da música, o Deus do rock, o Deus disso, o Deus daquilo. Deus é um título. Faraó era um Deus. Mas Deus não é um nome de ninguém. Deus é um título. Por exemplo, fulano é o Deus nisso, fulano é o Deus naquilo. Está dizendo que o cara é superior, o cara é incrível, o cara é imbatível. Então, a Bíblia diz aqui que o verbo era Deus, a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Preste atenção. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? A palavra ou o poder? O poder. Porque a palavra, a Bíblia diz que a nossa palavra, ela tem poder de fazer o quê? A Bíblia fala que a palavra ela tem o poder de destruir, de criar, poder de levantar. Nas nossas palavras tem poder. Ou seja, esse poder do gênero masculino, ele estava com Deus, porque a Bíblia está dizendo aqui que o verbo, então o verbo, o gênero aqui é masculino. Ele quem estava no princípio com Deus? O verbo. E o verbo era quem? A palavra. Todas as coisas foram feitas por meio dele, ou seja, do verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo era a palavra. Nele estava a vida, no Criador, no poder. E a vida era a luz dos homens. Se eu falar que esse nele, se eu falar que esse ele era Jesus, eu vou estar contradizendo aquilo que está em Isaías 45, que Deus falou que ele é único e fora dele não há ninguém. Ele é único. O Jesus de Nazaré era uma manifestação do próprio Deus. Eu vou ler para você daqui a pouco. Então, aqui está dizendo assim, ó, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Está vendo aqui, queridos? Agora sim. Esse era um homem físico. Esse João foi enviado por Deus. Aqui não diz, né, que Jesus Cristo era um, João era outro, o Espírito Santo era outro, o Criador eterno era outro. Não. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz. João não era a luz. João não era. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Ele, tá vendo? A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Quem era a luz verdadeira que ilumina todos os homens? Era Deus, o Criador, ou era o filho dele, um tal de Jesus de Nazaré? Era o próprio Criador. Daqui a pouco eu vou ler para você. Então, querido, você tem que entender. Quando eu chegar no Espírito, você vai começar a entender. Aqui fala assim, ó. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Ó, que interessante. Por meio dele, ou seja, por meio do verbo, por meio da palavra. Foi através da palavra, não é? Que Deus criou todas as coisas. Não é? Foi por meio da palavra. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso aqui está falando da nação de Israel. Mateus capítulo 10, tá?
Mateus capítulo 15, 24, João 3:16. Então, a Bíblia fala aqui, ó, mas a todos que o receberam, presta atenção no versículo 12, mas a todos que o receberam, não é aqueles, referindo-se ao passado, referindo-se àquele, tem um assunto, tem esse aqueles, tem é isso mesmo, ele tem um acento aqui, não é? Circunflexo. Fala assim, ó, mas a todos os que o receberam, aqueles, não é aqueles, é aqueles, se referindo a quem recebeu, mas aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Filhos nascidos não do sangue e nem da vontade da carne. Então tem filhos que nascem simplesmente por nascer. Simplesmente do sangue e sim, também da vontade da carne. E tem aqueles que nascem nem da vontade do homem. Olha só. Filhos nascidos não do sangue, nascimento comum, normal, a copulação entre o homem e a mulher. Filhos nascidos não do sangue e nem da vontade da carne, ou seja, o desejo carnal de alguém praticar um ato sexual pode gerar filhos também. Mas esses filhos nascidos simplesmente do sangue e nascidos da vontade da carne, não necessariamente são aqueles que receberam o evangelho, o nome, acreditaram no nome para que pudessem ser feitos filhos de Deus. Agora presta atenção nisso aqui, querido. O verbo, a palavra, o poder, se fez carne. Quem era que se fez carne? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem que fez aqui, ó? O verbo se fez carne, quem era o verbo? Era o próprio Deus. O verbo se fez, ou que seja, se transformou em carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Esse vimos, querido, é um verbo transitivo do plural, que João está falando deles, dos judeus. E vimos a sua glória, e a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, o primeiro lugar, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, porém a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Tá vendo, querido? O que você tem que prestar atenção é esse verbo por meio. Ou seja, esse personagem, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele foi um aio, ele foi uma ponte para que o Criador ele pudesse se manifestar. Agora, para terminar o vídeo, eu quero que você volte ao versículo 12. Mas a todos os que receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora preste atenção em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Está vendo que corrobora com o que João escreveu aqui? No capítulo 1 de João. Está vendo aqui? Que João diz que os filhos não nascidos do sangue, e nem nascidos da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Os que não foram nascidos da vontade da carne, e nem da vontade do sangue, não podiam receber o Espírito ou não seriam considerados filhos de Deus.
mas somente aqueles que fizeram o quê? Somente aqueles que vêm da vontade de Deus. Não é aquele que é feito da vontade do homem. Agora olha o que Paulo escreveu aos Romanos. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne, ela é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A mesma coisa que João escreveu. Não pode agradar a Deus. Por que que não pode? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é condicional aqui, tá vendo? Se é que o Espírito de Deus habita em vocês, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você entende que Jesus falou isso com Pedro? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas da sepultura não vai prevalecer contra ela. Ela quem? A igreja que era da época. Depois do juízo, o termo igreja, ele virou o quê? Os filhos de Deus no Espírito. Então, em todo mundo que eu e você vivemos, existe os filhos de Deus no Espírito. Mas esses filhos de Deus no Espírito têm a consciência de que nós não precisamos mais buscar Deus num lugar específico, porque o Evangelho eterno ensina-nos que Deus, ele habita dentro de cada um de nós no seu, na sua essência, porque nós somos, eu e você, nós não somos carne revestido de espírito, nós somos espíritos revestidos de carne. Deu para entender, meu querido, que Paulo está dizendo aqui que se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vocês, aquele que dentre os homens ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Era aos judeus. E isso aqui é atemporal. Isso aqui vale para todo sempre. Isso aqui não é temporal. Tem coisas na Bíblia que era atemporal, mas tem coisa que tem coisa na Bíblia que era temporal, mas tem coisas que é atemporal, ou seja, não tem prazo de validade. É infinitamente verdade. É infinitamente válido para todo o tempo. Meu querido, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Estarei me esforçando. Eu, nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, estaremos esforçando. Estou investindo no meu estúdio. Eu quero que você consulte aí, dá uma olhadinha. Lá na descrição do meu canal, lá existe uma forma de você me ajudar para que eu possa investir cada vez mais aqui no meu canal, tá bom? Isso é se você tiver condições. Se não tiver, não tem problema. Aí você só peça a Deus por nós, para que nós possamos continuar buscando conteúdo para trazer para vocês. Tá bom, meu querido? Que Deus abençoe rica e poderosamente a todos, em nome do Eterno Criador. Tchau, fique em paz. Amém.